O vento uivava como um lobo faminto pelas ruas estreitas de Eldória, mas nada comparava ao rugido do meu próprio sangue, fervendo enquanto eu corria, o manto real rasgado balançando como uma bandeira de derrota. Seus dentes afiados haviam me acertado no ombro esquerdo, rasgando não só o tecido bordado com fios de prata, mas a carne por baixo, e o ardor era um lembrete cruel de que até os anciãos como eu podiam sangrar. Atrás de mim os passos dela ecoavam, rápidos, implacáveis, o som de garras contra o pavimento úmido de chuva recente. Ela não era uma caçadora comum, era Lyra, minha própria consorte, a que jurara lealdade eterna no salão de pedra do castelo de Vorath, e agora me perseguia como se eu fosse o inimigo. Eu me joguei para o lado de uma viela escura, o cheiro de ferro e podridão subindo das sarjetas onde o esgoto de Eldória se misturava ao sangue de vítimas antigas. Meu coração, que batia devagar como o de um morto-vivo, acelerou com o pavor primal. Por quê? Gritei para as sombras, mas o eco só me devolveu o silêncio, quebrado pelo riso baixo dela, um som que outrora me acalmava, agora gelado como o vento do norte. Eu era Victor, guardião do trono de Vorath por 3 séculos, e isso não podia ser real. Não uma traição vinda dela, a vampira que eu transformara com minhas próprias veias, no auge de uma paixão que misturava amor e sede. A viela terminava em um muro de tijolos cobertos de musgo, e eu escalei com a força instintiva que o sangue noturno me dava, as unhas cravando na argamassa úmida. Do topo, avistei o contorno irregular do castelo de Vorath ao longe, suas torres pontiagudas recortadas contra o céu carregado de nuvens, como presas erguidas para o luar. O castelo pulsava com vida, ou o que restava dela. Um coração de pedra onde clãs rivais tramavam nas salas subterrâneas e onde eu governava com punho de ferro e presas afiadas. Mas naquela noite, o pulso parecia fraco, como se o próprio lugar sentisse a rachadura na minha linhagem real. Pulei para o outro lado, aterrissando em um pátio abandonado de uma fábrica velha nos arredores industriais de Eldória. As máquinas enferrujadas rangiam com o vento, e o ar carregava o fedor de óleo queimado, misturado ao meu próprio sangue escorrendo pelo braço. Eu precisava chegar ao castelo antes que ela me alcançasse. Ali, entre as muralhas, eu poderia convocar os guardiões leais, expor sua traição e restaurar a ordem. Mas por que Lyra faria isso? Anos atrás, em uma caçada nas florestas densas de Mirath, ao norte de Eldória, nós nos unimos contra os lobos errantes, não os animais, mas os clãs marginais que desafiavam nossa hierarquia. Ela salvara minha vida, então, bebendo o veneno de uma mordida envenenada em meu lugar. Agora isso? Ouvi o sibilo dela se aproximando e me virei, as presas expostas em um rosnado defensivo. Ela emergiu das sombras da viela, os olhos vermelhos brilhando como brasas no escuro, o vestido negro rasgado nas coxas, revelando cicatrizes antigas de batalhas passadas. Victor, murmurou, a voz rouca de fome e fúria, você construiu um império sobre mentiras. O manto real não te protege mais. Ela avançou lenta, como uma predadora avaliando a presa ferida, e eu recuei contra uma pilha de caixotes podres. Traição? Cuspi as palavras, sentindo o gosto metálico do meu sangue na língua. Pelo quê? Pelos sussurros dos clãs do sul? Eles prometem poder, mas só trazem cinzas. Eldória, com suas ruas labirínticas e bairros subterrâneos onde os humanos viviam alheios à nossa presença, era o coração da nossa rede. De Vorath, controlávamos as rotas de caça pelas planícies de Talor e os túneis escondidos sob as montanhas de Grimwald. Lyra sabia disso. Ela planejara comigo as emboscadas contra os rivais, as noites em que bebíamos juntos o sangue fresco de traidores, selando alianças com toques que queimavam como fogo. Ela parou a poucos metros, o peito arfando não por cansaço, mas pela excitação da caçada. Não é traição, amor. É justiça. Você ignorou os sinais. O clã de Seldrin avança pelas fronteiras de Mirath, famintos por território, e você, com sua realeza cega, os deixou se aproximarem. Seus lábios se curvaram em um sorriso amargo, revelando as presas que eu mesmo afiara com beijos noturnos. Eu rasguei seu manto, para mostrar ao mundo que o rei sangra como qualquer um. O impacto das palavras me atingiu como uma garra no peito. Seldrin,
Aqueles bastardos das planícies áridas, com sua hierarquia brutal e instintos selvagens, vinham testando nossas defesas há meses. Relatos de patrulhas desaparecidas nas florestas de Mirat chegavam ao castelo, mas eu os atribuíra a humanos curiosos, não a uma invasão orquestrada. Lyra, com sua rede de espiões nas tavernas sombrias de Eudória, devia saber mais. Traição ou salvação? Meu ombro latejava, o sangue pingando no chão, atraindo ratos das sombras da fábrica. Ela saltou, e eu me movi por instinto, bloqueando com o braço bom. Nossas garras se chocaram, faíscas de dor e fúria explodindo no ar frio. Caímos juntos sobre os caixotes, lenha estalando sob nosso peso, e por um momento senti o calor do corpo dela contra o meu, um eco da intimidade que nos unira. Pare, rosnei, imobilizando-a com as pernas, mas ela se contorceu, as unhas cravando em meu pescoço. O castelo sente isso, Victor. Seu pulso está parando. Lutei para me levantar, arrastando-a comigo, o mundo girando em tons de vermelho e preto. O castelo de Vorat, com seus salões ecoantes e criptas onde ancestrais dormiam em caixões de carvalho, era mais que pedra. Era o sangue da nossa linhagem, pulsando com as veias de todos nós. Se eu caísse ali, nas ruas esquecidas de Eudória, o equilíbrio se romperia. Empurrei-a para longe, correndo novamente, o ferimento queimando como ácido. Atrás de mim, ela não perseguiu de imediato. Em vez disso, ouvi sua risada ecoar, misturada ao trovejar distante de uma tempestade se aproximando. Eu emergi das sombras da fábrica para as estradas principais de Eudória, onde lampiões a gás tremeluziam como olhos vigilantes. Carroças de mercadores noturnos passavam devagar, alheias ao horror que se desenrolava. Meu destino era Vorat, subindo a colina íngreme que separava a cidade do castelo. Mas enquanto corria, uma dúvida roía minha mente. E se ela estivesse certa? O manto rasgado pendia de meus ombros como uma mortalha, e o pulso do castelo, ele realmente parecia mais fraco, como um coração falhando na escuridão. Cheguei aos portões de ferro do castelo ofegante, o sangue manchando o chão de cascalho. Os guardiões, sentinelas de presas afiadas e capas escuras, ergueram as lanças ao me verem. "Meu senhor!" gritou o capitão, um vampiro robusto chamado Thorn, seus olhos se arregalando ao notar o rasgão. "O que aconteceu?" "Traição!" respondi, a voz rouca. "Lyra, ela veio atrás de mim. Chamem o conselho. O castelo para de pulsar se não agirmos." Enquanto eles me ajudavam a entrar pelo pátio iluminado por tochas, o vento trouxe o cheiro dela, sangue e fúria, e soube que isso era só o começo. Nas profundezas de Vorat, as sombras se agitavam, e minha realeza, outrora inabalável, agora sangrava com o castelo. As tochas crepitavam nos suportes de ferro ao longo do grande salão de Vorat, lançando sombras dançantes que pareciam garras se estendendo pelas paredes de pedra cinzenta, marcadas por séculos de umidade e sangue seco. Eu mal havia cruzado o limiar quando uma dor lancinante explodiu no meu ombro, forçando-me a cambalear contra o braço de Thorn. O capitão dos guardiões me sustentou com firmeza, seu rosto marcado por cicatrizes de batalhas antigas, se contorcendo em fúria protetora. "Leve-o para a câmara de cura", ordenou ele aos sentinelas, enquanto o eco dos meus passos irregulares reverberava pelo piso de lajes irregulares. Mas eu sacudi a cabeça, o sangue pingando no chão como gotas de chuva vermelha. Não. O conselho, agora. Lyra está solta por aí, e Celdrin fareja fraqueza. Os guardiões me arrastaram pelos corredores labirínticos do castelo, passando por tapeçarias desbotadas que retratavam caçadas ancestrais nas planícies de Talor, onde o vento cortante carregava o cheiro de terra úmida e presas frescas. Meu corpo, alimentado pelo sangue noturno que nos mantinha imortais, lutava contra o ferimento. A mordida de Lyra injetara não só dor, mas um veneno sutil de dúvida, fazendo minhas veias queimarem como se o sol escaldante de Grimwald tivesse me tocado. Chegamos à sala do conselho, uma câmara circular no coração de Vorat, iluminada por um candelabro maciço de ferro que pendia do teto abobadado como uma coroa de chamas. Os membros já estavam reunidos, convocados pelo alarme dos sinos ocultos.
Elara, a anciã das sombras com olhos fundos como poços de tinta. Draven, o guerreiro de presas curvas que comandava as patrulhas nas fronteiras de Mirat. E Silas, o conselheiro astuto cujas unhas longas tamborilavam na mesa de carvalho escuro, cheirando a resina e segredos. Eles se ergueram ao me verem entrar, o manto rasgado pendendo dos ombros como uma pele descascada. «Victor!» murmurou Elara, sua voz um sussurro seco como folhas mortas nas florestas outonais. «O que os deuses da noite nos trouxeram?» Eu me sentei na cabeceira da mesa, o peso do trono invisível me esmagando, e relatei tudo. A perseguição pelas ruas enevoadas de Eldória, o rasgo no manto e na carne, as palavras de Lyra sobre Celdrin. O ar na câmara ficou mais denso, carregado com o cheiro metálico do meu sangue, e o fedor sutil de medo, não o pavor humano, mas o instinto primal de predadores, sentindo o rebanho se agitar. «Traição de dentro», rosnou Draven, batendo o punho na mesa, fazendo as taças de cristal tilintarem. Seus músculos se tensionaram sob a capa de couro endurecido, marcada por arranhões de confrontos passados nas minas subterrâneas de Grimwald. Lyra era sua consorte, Victor. Como ela ousou? Devemos caçá-la nas vielas de Eldória antes que ela espalhe veneno para os clãs marginais. Silas inclinou a cabeça, os olhos estreitos brilhando com cálculo frio. Ou talvez isso seja uma distração. Celdrin não ataca sem motivo. Relatos das patrulhas em Mirat falam de sombras se movendo nas bordas das florestas, não lobos errantes, mas vampiros com o sotaque áspero das planícies, farejando nossas rotas de caça. Se Lyra sabe, por que não alertou antes? Suas palavras me atingiram como garras no peito. Lyra e eu havíamos compartilhado noites nas criptas inferiores de Vorat, bebendo de veias coletivas para fortalecer nossa linhagem, nossos corpos entrelaçados em um frenesi de instinto e desejo. Ela mapeara as trilhas escondidas sob as montanhas, onde túneis úmidos ecoavam com o gotejar de água e o rosnar distante de rivais. Agora, imaginá-la conspirando com Celdrin, aqueles selvagens das terras áridas cujos clãs se alimentavam de presas cruas e governavam por força bruta, fazia meu estômago revirar com náusea sobrenatural. Ela disse que era justiça, respondi, a voz rouca, limpando o sangue do queixo com as costas da mão. Que eu ignorei os sinais. Mas, se for verdade, por que me caçar como a um traidor? Antes que pudéssemos prosseguir, um estrondo sacudiu as paredes da câmara, poeira caindo do teto como cinzas de uma fogueira extinta. Thorn irrompeu pela porta dupla de carvalho reforçado, a lança ensanguentada na mão. «Intrusos nos portões inferiores!» gritou ele, o peito arfando com o esforço de uma corrida pelas escadarias em espiral. «São de Celdrin, meia dúzia escalando as muralhas como ratos famintos. Matamos 2, mas eles carregam o cheiro de Lyra no ar.» O conselho se agitou, presas se revelando em rosnados coletivos. Eu me levantei, ignorando a dor que latejava no ombro, o instinto de alfa me impulsionando como um rio de sangue fervente. Corremos pelos corredores de Vorat, o castelo parecendo vivo ao nosso redor, as pedras gemendo como veias contraídas, o pulso fraco que Lyra mencionara agora, um tamborilar irregular ecoando em meus ossos. Descemos para os portões inferiores, uma fortificação subterrânea que ligava Vorat aos túneis de Eldória, onde o ar era úmido e carregado com o mofo de séculos. Os intrusos haviam forçado a grade de ferro, seus corpos retorcidos no chão de cascalho, presas expostas em agonia final. Um deles, ainda vivo, gorgolejava no chão, o pescoço rasgado por Thorn. «Ela nos mandou!» sussurrou ele, os olhos vermelhos piscando com ódio residual. «Lyra!» O manto cai, o castelo sangra. Meu punho esmagou sua traqueia antes que pudesse dizer mais, o estalo ecoando como um osso, quebrando nas profundezas. Mas o dano estava feito. Draven arrastou o corpo para o lado, examinando as marcas, garras afiadas, envenenadas com algo que cheirava a ervas das planícies de Celdrin, um truque sujo para enfraquecer nossa regeneração. «Eles testam nossas defesas», disse Elara, sua voz um fio de seda rasgada. «Se Lyra os guia, ela conhece nossos pontos fracos, as saídas para as florestas de Mirat, os esconderijos nas fábricas abandonadas de Eldória.
Enquanto os guardiões reforçavam as barreiras com correntes enferrujadas, eu me encostei na parede fria, o ferimento latejando em sincronia com o pulso do castelo. Vorath não era só lar, era nossa essência, tecida com o sangue de gerações que caçavam nas noites eternas. Se Celdrin invadia agora com Lyra como ponte, minha realeza desmoronaria como o manto rasgado. Enviem espiões para as tavernas de Eldória, ordenei, a fúria endurecendo minha voz. Encontrem-na e preparem as patrulhas para Mirath. Vamos caçar antes de sermos caçados. Thorne assentiu, mas seus olhos traíam dúvida, um eco da minha própria. Enquanto subíamos de volta aos salões superiores, o vento uivava pelas fendas nas torres, trazendo o aroma distante de chuva e sangue fresco. O castelo pulsava mais devagar, como um coração envenenado, e eu soube que a traição de Lyra não era só pessoal. Era o prelúdio de uma guerra que engoliria Vorath, Eldória e além, forçando-me a escolher entre o amor perdido e a sobrevivência da linhagem. Nas sombras algo se movia, e o ar cheirava a inevitável confronto. O ar úmido das criptas inferiores de Vorath carregava o fedor de terra remexida e sangue coagulado quando eu descia as escadarias em espiral, a lança de Thorne ecoando como um coração acelerado atrás de mim. Uma patrulha de elite nos seguia. 5 vampiros de presas afiadas e capas encharcadas pela garoa que infiltrava as fendas das muralhas. Mas o silêncio entre nós era opressivo, quebrado apenas pelo gotejar distante de água nos túneis que ligavam o castelo às veias subterrâneas de Eldória. Meu ombro ainda latejava, o ferimento de Lyra se regenerando devagar, como se o veneno dela corroesse não só a carne, mas a confiança que eu depositara nela por décadas. Mirath não espera, rosnei para Draven, que marchava ao meu lado, seus olhos fixos na escuridão à frente como um predador farejando trilhas frescas. Saímos pelos portões ocultos, sob as raízes do castelo, emergindo na borda das florestas densas de Mirath, onde pinheiros altos se entrelaçavam como garras vivas contra o céu nublado. O vento cortante das montanhas de Grimwald soprava folhas úmidas pelo chão, misturando-se ao cheiro de resina e decomposição, o perfume natural de um território que havíamos reivindicado em caçadas sangrentas contra clãs marginais. Mas naquela noite, o ar estava contaminado por algo novo, o odor acre de fumaça de fogueiras distantes vindo das planícies de Talor, onde Celdrin pastoreava suas presas humanas como gado. Eu me agachei atrás de um tronco caído, o manto remendado roçando na casca áspera, e sinalizei para a patrulha se espalhar. Eles estão aqui, sussurrei, o instinto me alertando para o movimento sutil nas sombras, silhuetas esguias se movendo entre as árvores, presas reluzindo ao luar filtrado. Draven se posicionou ao meu flanco, sua lança erguida, os músculos tensionados como cordas de arco. Intrusos de Celdrin, murmurou ele, a voz rouca de fúria contida. Ouvi relatos de patrulhas perdidas nas trilhas de caça, corpos drenados até o osso, sem um pingo de sangue desperdiçado. Seu ódio era palpável. Anos atrás, em uma emboscada nas minas de Grimwald, ele perdera um irmão para aqueles selvagens, cujos instintos os tornavam mais animais que nobres. Eu assenti, sentindo o pulso do castelo ecoar fraco em minhas veias, como se Vorath gemesse a quilômetros de distância. Lyra conhecia essas florestas melhor que ninguém. Ela me guiara por elas em noites de união, nossos corpos quentes de caçadas recentes, bebendo juntos o néctar de veias pulsantes, para selar lealdades que agora pareciam ilusões. Um estalo de galhos nos alertou, e o primeiro deles surgiu. Um vampiro magro de Celdrin, a pele marcada por cicatrizes rituais das planícies áridas, os olhos vermelhos flamejando com fome calculada. Ele saltou de uma árvore baixa, garras estendidas para o pescoço de um dos nossos sentinelas, mas Thorne foi mais rápido, cravando a lança no flanco do intruso com um som úmido de carne rasgada. O vampiro gritou, um uivo gutural que ecoou pelas árvores, atraindo os outros como ratos para a isca. Caos explodiu na clareira, sombras colidindo em uma dança mortal, presas se chocando contra presas, o cheiro metálico de sangue fresco se espalhando como névoa. Eu me lancei contra um par deles, minhas unhas cravando no ombro de um, enquanto desviava de uma mordida no outro.
O impacto me jogou contra o chão lamacento, o ferimento antigo reabrindo com uma dor lancinante, mas o instinto de sobrevivência, o mesmo que nos tornava imortais sob o luar, me impulsionou a revidar, rasgando a garganta do atacante com um rosnado primal. "Por Lyra!" cuspiu um deles antes de Draven esmagar seu crânio contra uma rocha. As palavras me paralisaram por um segundo, o mundo girando em tons de vermelho. Eles não negavam. Ela os enviara tecendo sua traição nas raízes de Mirat como veneno em uma veia principal. Lutamos por minutos que pareceram horas, os corpos caindo em pilhas ensanguentadas, o solo da floresta se transformando em um pântano pegajoso. Quando o último intruso caiu, ofegante e gorgolejante, a patrulha se reuniu ao meu redor, ferimentos superficiais se fechando devagar sob a regeneração noturna. Thorn limpou a lança na capa de um morto, seu rosto sujo de terra e sangue. "Eles eram batedores, senhor, mas virão." E com o cheiro dela no ar como se ela os marcasse pessoalmente. Revirei o corpo do líder, um vampiro com um pingente de osso pendurado no pescoço, gravado com símbolos das planícies de Seldrin. Presas entrelaçadas, representando hierarquias brutais onde o mais forte bebia primeiro. Dentro de sua capa, encontrei um mapa rudimentar, pergaminho manchado de tinta fresca, traçando rotas das bordas de Mirat até os túneis sob Eldória, passando pelas fábricas abandonadas onde eu quase caíra para Lyra. Meu estômago se revirou. Ela planejara isso meticulosamente, usando nosso passado compartilhado como arma. "Ela não é mais a consorte que eu conheci", disse a Draven, dobrando o mapa com mãos trêmulas. Nas noites em Vorath, ela jurava lealdade no salão do trono, bebendo de mim para fortalecer nossa linhagem. Agora isso é como se o amor se transformasse em fome insaciável. Draven colocou a mão no meu ombro bom, um gesto raro de solidariedade entre predadores. "Trauma faz monstros de nós todos, Victor. Lembra da caçada em Talor, quando Seldrin matou sua irmã? Você jurou vingança, e eu segui. Talvez Lyra veja fraqueza em você por ignorar os sinais. Clãs do sul avançando, nossas presas enfraquecendo com presas humanas escassas nas ruas de Eldória." Suas palavras cutucaram a dúvida que Lyra plantara, um dilema moral que me dilacerava. Punir a traição e perder o eco de nossa união? Ou questionar se minha realeza cega nos levara a isso? O castelo pulsava mais fraco em minha mente, como se sentisse a hemorragia de lealdade se rompendo. Enquanto voltávamos pelos trilhos escondidos de Mirat, carregando os corpos para interrogatório nas criptas de Vorath, um uivo distante cortou o ar, não de lobos marginais, mas de uma matilha maior se aproximando das planícies. Thorn farejou o vento, as narinas dilatando. "Eles sabem que estamos aqui. Seldrin não recua. Eles cheiram o sangue do rei ferido." Acelerei o passo, o mapa queimando em meu bolso como uma brasa, sabendo que o confronto final se aproximava. Lyra não era só uma traidora. Ela era o catalisador, forçando-me a enfrentar não só os rivais externos, mas o vazio interno que ameaçava engolir Vorath inteiro. Nas sombras das árvores, o luar revelava pegadas frescas, as dela, talvez, e o pulso do castelo fraquejava, um aviso de que o tempo para a redenção ou ruína estava se esgotando. O uivo se multiplicou nas sombras das árvores de Mirat, um coro gutural que reverberava pelo solo úmido como veias se rompendo, e eu parei abruptamente. O mapa de Seldrin, ainda quente contra meu peito. Thorn se agachou ao meu lado, a lança erguida, enquanto Draven farejava o ar carregado de resina e fúria animal. "Eles nos cercam", sussurrou ele, os olhos vermelhos varrendo a escuridão onde o luar filtrado mal iluminava os troncos retorcidos. Meu ferimento no ombro pulsava em sincronia com o coração fraco de Vorath, uma dor que se espalhava como veneno, me lembrando de que até os imortais podiam ser caçados como presas enfraquecidas. As pegadas frescas no chão lamacento, delicadas, mas profundas, marcadas por garras que eu conhecia bem, confirmavam o pior. Lyra estava perto, guiando a matilha de Seldrin como uma rainha das sombras. "Formação defensiva", ordenei, a voz baixa e rouca enquanto a patrulha se fechava em um círculo apertado, as capas esvoaçando com o vento cortante das montanhas de Grimwald. Os corpos dos intrusos que carregávamos foram largados em uma pilha improvisada, o sangue escorrendo para as raízes expostas,
atraindo o cheiro metálico que só alimentaria a fome deles. Eu me posicionei na frente, as presas expostas em um rosnado instintivo, sentindo o instinto primal de alfa me impulsionar, apesar da exaustão que corroía minhas veias. Anos de caçadas nas florestas densas de Mirat me ensinaram a ler os sinais, o farfalhar de folhas, o estalo de galhos sob pesos calculados, e agora eles gritavam uma emboscada iminente. Lyra não viria sozinha. Ela usaria os selvagens de Celdrin como escudo, transformando nosso amor passado em uma arma afiada. Eles surgiram de todos os lados, como fantasmas das planícies áridas. 10, talvez mais, vampiros de peles marcadas pelo sol impiedoso de Talor, com cicatrizes rituais que brilhavam ao luar. O líder era um colosso de presas curvas, o peito nu coberto por tatuagens de presas entrelaçadas, o cheiro de terra seca e sangue cru emanando dele como uma provocação. O rei sangrador, rosnou ele, a voz áspera como cascalho sob cascos, enquanto seus companheiros se espalhavam, garras estendidas para flanquear nossa formação. Atrás dele, vi o contorno dela, Lyra, parada na borda da clareira, o vestido negro colado à pele pela umidade, os olhos fixos em mim com uma mistura de fome e remorso que me dilacerava por dentro. Seu cheiro me atingiu como um soco, familiar, intoxicante, misturado agora ao fedor alheio de Celdrin. O colosso atacou primeiro, saltando sobre um tronco caído com uma velocidade que desafiava sua massa, as garras mirando meu pescoço exposto. Desviei por pouco, o ar assobiando onde sua mão passou, e revidei com um golpe no flanco dele, sentindo a carne ceder sob minhas unhas. Ele grunhiu, girando para me enfrentar, mas Thorne o interceptou, a lança cravando em sua coxa com um som úmido de osso rachando. Ao meu redor, a batalha explodiu em um caos de sombras e sangue. Draven derrubou um atacante contra uma árvore, as presas afundando na garganta enquanto o vampiro de Celdrin arranhava seu rosto. Outro dos nossos caiu, gorgolejando com o pescoço rasgado, o corpo se contorcendo no chão como uma marionete quebrada. O ar se encheu do fedor de feridas abertas, o solo de Mirat se transformando em lama vermelha, e eu lutei com fúria cega, cada golpe impulsionado pela traição que queimava mais que qualquer veneno. Mas meus olhos voltavam para ela. Lyra não se movia, assistindo da periferia, o vento agitando seus cabelos negros como uma cortina de noite. "Pare isso, Victor!" gritou ela finalmente, a voz cortando o tumulto como uma lâmina, ecoando entre os pinheiros altos. Seu tom carregava o peso de nossas noites em Vorat, quando sussurrávamos planos nas criptas úmidas, bebendo juntos para selar uma linhagem que agora se desfazia. O colosso se afastou de mim, ofegante, e ergueu a mão para seus companheiros, impondo uma trégua momentânea. A clareira ficou em silêncio relativo, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e o gotejar de sangue das folhas. "Você constrói muralhas de ilusão", continuou ela, avançando devagar, os pés pisando nos corpos caídos como se fossem folhas secas. "Celdrin não é o inimigo. Sua cegueira é. As planícies de Talor estão vazias de presas, humanos fugindo para Eldória, deixando-nos famintos. Eu os una para sobreviver, não para destruir." Suas palavras me atingiram como garras no peito, reabrindo feridas antigas. Eu me endireitei, ignorando o sangue que escorria pelo braço, o mapa ainda preso em meu cinto como prova de sua duplicidade. "Justiça!" cuspi, a fúria misturada a uma dor que me fazia tremer. "Você me caça nas ruas de Eldória, envia esses cães para Vorath e chama de união? Nós caçamos juntos em Mirat, Lyra. Lembro da noite em que você salvou minha vida nas trilhas de Grimwald, bebendo o veneno por mim. Isso é o que resta?" O colosso rosnou ao meu lado, mas ela o silenciou com um gesto. Seus olhos, aqueles olhos que outrora me ancoravam na escuridão, agora cheios de um conflito que espelhava o meu. O pulso de Vorat ecoava fraco em minha mente, como se o castelo sentisse a rachadura em nossa essência, as muralhas de pedra gemendo a quilômetros de distância. Draven se aproximou, a lança ensanguentada apontada para ela, mas eu o segurei com o braço bom. "Deixe-a falar", murmurei, o instinto de Alfa lutando contra o laço que ainda nos unia. Lyra parou a poucos metros, o cheiro dela, sangue e jasmim noturno, me envolvendo como uma névoa.
Eu rasguei seu manto para acordá-lo, Victor. Seldrin oferece aliança, não guerra. Seus líderes viram o mapa que enviei. Rotas para caçadas compartilhadas nas planícies, túneis sob Eldória para presas frescas. Mas você governa Vorath com punho fechado, ignorando a fome que rói todos nós. O colosso assentiu, limpando o sangue da boca, seus olhos fixos em mim com uma avaliação predatória. Junte-se a nós, rei, grunhiu ele, ou morra como os fracos das minas de Grinwald. A tentação me roeu por dentro, um dilema que me paralisava. Aliar-me a ele significaria trair Vorath, o castelo que pulsava com o sangue de minha linhagem, mas recusar poderia selar nossa ruína. Lyra estendeu a mão, as unhas manchadas de terra de Mirath, e por um instante vi o flash de vulnerabilidade, o trauma de noites solitárias nas fábricas abandonadas de Eldória, onde planejara isso sozinha. Eu ainda sou sua, Victor, sussurrou ela, a voz tremendo. Mas o castelo para de pulsar porque você para, escolha. Antes que eu pudesse responder, um grito de alerta veio da retaguarda. Mais uivos, reforços de Seldrin se aproximando pelas trilhas escondidas. Thorn girou a lança pronta, e o caos recomeçou, sombras colidindo em uma fúria renovada. Eu me lancei contra o colosso, nossas garras se chocando em faíscas de dor, enquanto Lyra recuava para as árvores, seu olhar me perseguindo como uma maldição. Lutamos ferozmente, o sangue espirrando nas folhas, mas em meio ao frenesi, soube que a verdadeira batalha era interna, entre o rei que eu era e o monstro que a traição me forçava a me tornar. Mirath testemunhava o colapso, o vento carregando o cheiro de guerra iminente para Vorath, onde o pulso fraquejava, um coração à beira do silêncio eterno. O colosso de Seldrin me acertou com um soco que ecoou como um trovão nas entranhas de Mirath, jogando-me contra o tronco retorcido de um pinheiro antigo, a casca áspera rasgando minha capa remendada, como se o próprio vento conspirasse contra mim. Meu corpo se ergueu por instinto, as veias inchando com o fogo do sangue noturno, mas o ferimento no ombro latejava como uma ferida aberta, o veneno de Lyra se espalhando devagar, enfraquecendo minha regeneração. Ao redor, a clareira era um pandemônio de sombras e uivos. Thorn cravava sua lança no peito de um atacante, o sangue jorrando em arcos quentes que salpicavam as folhas úmidas. Draven se debatia com dois selvagens das planícies, suas garras deixando sulcos profundos na carne marcada por rituais, o ar carregado com o fedor de suor animal e metal enferrujado. Lyra permanecia na borda, uma silhueta imóvel contra o luar filtrado, mas seus olhos, aqueles poços vermelhos que outrora me guiavam nas noites de caçada em Eldória, agora queimavam com uma urgência que me paralisava. Escolha, Victor! Gritou ela novamente, a voz cortando o caos como garras em tecido, mas o colosso não esperou. Ele avançou, presas expostas em um rosnado gutural, as tatuagens em seu peito se contorcendo com cada músculo tensionado. Bloqueei seu golpe com o braço bom, sentindo os ossos rangerem sob a força bruta daqueles nascidos nas areias impiedosas de Talor, onde a sobrevivência era uma luta diária contra a fome e o esquecimento. Meu contra-ataque acertou seu flanco, unhas cravando na carne salgada, arrancando um gemido que se misturou aos uivos dos reforços se aproximando pelas trilhas escondidas. A patrulha de Vorath lutava com ferocidade, mas éramos poucos contra a matilha crescente. Sombras emergindo das árvores como ratos das sarjetas de Eldória, seus cheiros misturados ao de Lyra, um traço sutil de jasmim noturno que me dilacerava por dentro. Um dos nossos caiu perto de mim, o pescoço rasgado por um vampiro esguio, o gorgolejo final ecoando como um eco do pulso fraco de Vorath. Pela linhagem! Rosnei lançando-me sobre o assassino, minhas presas afundando em sua jugular até o osso. O sangue quente e amargo inundando minha boca como um elixir amaldiçoado. Mas enquanto bebia, vi Lyra se mover, não para ajudar Seldrin, mas para intervir, suas garras estendidas para deter um de seus próprios aliados que mirava Thorn. Chega! Berrou ela, o som reverberando pelas árvores como um comando primal. O colosso hesitou, virando-se para ela com olhos flamejantes de dúvida, mas o momentum da batalha não parou. Draven derrubou seu último oponente, ofegante e coberto de terra lamacenta, e se juntou a mim, a lança apontada para o líder de Seldrin.
Eles recuam, senhor, murmurou ele, o peito arfando com o esforço. Mas eu sabia que era trégua ilusória. O vento trazia mais uivos das profundezas de Mirat, reforços farejando o sangue derramado como predadores atraídos por uma carcaça fresca. Lyra avançou para o centro da clareira, pisando sobre os corpos caídos com uma graça que lembrava nossas caçadas antigas nas planícies de Talor, onde corríamos lado a lado, bebendo da mesma presa para selar nossa união. Seu vestido negro estava rasgado nas mangas, revelando cicatrizes que eu mesmo causara em noites de paixão instintiva, e o cheiro dela me envolveu como uma névoa, misturando desejo e traição. Victor, ouça, disse ela parando a 2 metros, o colosso se posicionando ao seu lado como um cão leal mas contido. Eu não os comando, eu os guio. Vorat enfraquece porque você se fecha nas muralhas de pedra, ignorando as veias secas de Eldória. As ruas estão vazias de presas, humanos migrando para as bordas de Grimwald, deixando-nos a rastejar como sombras famintas. Celdrin sabe caçar nas areias. Juntos, poderíamos abrir rotas novas, túneis sob as montanhas para fontes inesgotáveis. Suas palavras me atingiram como o vento cortante, reabrindo o dilema que roía minhas entranhas. Eu me lembrei das noites nas criptas de Vorath, onde nos entrelaçávamos em frenesi, nossas veias pulsando em uníssono, fortalecendo a linhagem real com gotas compartilhadas de sangue ancestral. Ela salvara minha vida em Mirat, bebendo o veneno de uma armadilha de clãs marginais, seu corpo convulsionando ao meu lado, enquanto eu a ancorava com toques desesperados. Agora isso? Aliança? Cuspi, limpando o sangue do queixo, o mapa em meu cinto queimando como prova de sua duplicidade. Você rasgou meu manto nas vielas de Eldória, me caçou como a um inimigo e agora pede união. O castelo sente sua traição, seu pulso vacila, Lyra, como se o sangue de Vorat se esvaísse. O colosso grunhiu, avançando um passo, mas ela o deteve com uma mão no braço dele, as unhas cravando levemente na carne marcada. Traição é sua cegueira, amor. Eu planejei isso nas fábricas abandonadas, sozinha nas sombras, vendo nossos guardiões enfraquecerem com presas raras. Celdrin não quer ruína, eles querem compartilhar o banquete. Recuse, e Mirat será o túmulo de Vorat. Seus olhos se suavizaram por um instante, um flash de vulnerabilidade que ecoava o trauma de nossa transformação mútua. Eu a trouxera para a noite em uma cripta úmida, minhas veias a nutrindo enquanto ela gritava contra a dor da imortalidade. O colosso farejou o ar, seus reforços se aproximando, e Thorn se tensionou atrás de mim, a lança pronta para o golpe final. Draven se aproximou sussurrando em meu ouvido. Não confie, Victor. Eles cheiram fraqueza no seu ferimento. É instinto deles devorar o alfa ferido. Mas o pulso de Vorat ecoava em minha mente, irregular e fraco, como um coração envenenado pelas dúvidas que ela plantara. Eu hesitei, o instinto de rei lutando contra o laço que ainda nos unia, uma conexão biológica tecida em sangue compartilhado. Prove, rosnei para Lyra, estendendo a mão ensanguentada. Volte comigo para o castelo. Enfrente o conselho. Mostre que é salvação, não destruição. Ela piscou, o conflito dançando em seu rosto como sombras nas paredes de Vorath, mas antes que respondesse, um uivo mais próximo cortou o ar. Os reforços de Celdrin irrompendo da borda da clareira, uma dezena de silhuetas ferozes com presas reluzindo. O colosso rosnou uma ordem, e a trégua se rompeu em fúria renovada. Lyra recuou, gritando meu nome enquanto eu me virava para enfrentar a onda, garras colidindo em um turbilhão de dor e sangue. Lutamos de costas uns para os outros, a patrulha se fechando em um círculo desesperado, mas no caos, vi Lyra ser arrastada para as árvores por 2 dos seus, seu olhar me perseguindo como uma promessa quebrada. Quando o último atacante caiu, ofegante e imóvel no solo encharcado de Miraf, a clareira era um cemitério de corpos entrelaçados, o cheiro de morte pairando como névoa. Draven se apoiou em mim, ferido no flanco, e Thorn limpou a lança com mãos trêmulas. Ela fugiu com eles, disse ele, a voz rouca de exaustão. Mas o mapas mostra o caminho para as planícies de Talor. Eles vão nos atrair para lá. Eu assenti, o corpo latejando, o ferimento de Lyra agora uma marca permanente de dúvida. Recolhemos o que restava da patrulha
e voltamos pelas trilhas escondidas, o vento uivando como lamento pelas árvores. Vorat nos esperava, seu pulso mais fraco que nunca, e eu soube que o confronto final se aproximava, não só com Celdrin, mas com o vazio que Lyra deixara em mim, forçando uma escolha que poderia salvar ou selar o destino da linhagem. As montanhas de Grimwald se erguiam ao longe, sentinelas silenciosas, e o ar cheirava a sangue inevitável. As muralhas de Vorat se erguiam como veias endurecidas contra o céu carregado de Eldória, quando voltamos das profundezas de Mirat, o cascalho dos portões inferiores rangendo sob nossos passos exaustos. Meu corpo latejava com ferimentos frescos, o sangue de Celdrin ainda grudado nas unhas, mas nada comparava à dor surda no peito, o eco do pulso do castelo, agora um sussurro irregular que reverberava em meus ossos como um coração à beira do colapso. Thorn carregava o mapa roubado, amassado e manchado, enquanto Draven mancava ao meu lado, o flanco enfaixado com tiras rasgadas de sua própria capa. "Eles nos seguem", murmurou ele, farejando o vento úmido que soprava das montanhas de Grimwald. "O cheiro de Lyra está no ar misturado ao deles, como se ela os marcasse para a caçada final." Empurrei os portões com o ombro bom, o ferro rangendo em protesto, e os guardiões remanescentes se aglomeraram no pátio subterrâneo, tochas crepitando em suportes enferrujados e lançando sombras que dançavam como predadores famintos. O conselho esperava nas escadarias que levavam aos salões superiores. Elara com os olhos fundos, avaliando nossa carcaça coletiva. Silas tamborilando as unhas na balaustrada de pedra úmida, o ar carregado com o fedor de mofo e dúvida. "O rei retorna sangrando", disse Elara, sua voz seca como folhas mortas nas florestas de Mirat. "Mas o castelo sangra mais. Sinta, o pulso vacila, Victor. As criptas inferiores gemem como veias secas." Eu ignorei a dor e subi os degraus irregulares, o mapa queimando em minha mão como uma confissão. No grande salão, sob o candelabro maciço que pendia como uma coroa de chamas agonizantes, desdobrei o pergaminho na mesa de carvalho. Rotas traçadas com tinta fresca ligavam Talor a Eldória, passando pelos túneis sob Vorat. Planos para uma invasão que Lyra orquestrara, não como traidora, mas como salvadora desesperada. Ela fugiu com eles, anunciei, a voz rouca de fúria e fadiga. Mas suas palavras ecoam. Aliança ou ruína? Celdrin fareja nossa fraqueza. As planícies estão vazias e nossas presas em Eldória minguam. Se não agirmos, o castelo para de vez. Silas inclinou a cabeça, os olhos estreitos brilhando com cálculo frio. Aliança com selvagens? Eles devoram os fracos nas areias de Talor, Victor. Lyra os usa como ferramenta. Mas e se for armadilha? Seus espiões nas tavernas sombrias de Eldória relataram movimentos. Uma matilha se aproximando pelas bordas de Mirat, guiada por uma silhueta que cheira a você. Suas palavras cutucaram o trauma enterrado. A noite em que transformei Lyra nas criptas de Vorat, minhas veias nutrindo sua agonia enquanto ela se contorcia, gritando contra a eternidade que eu lhe oferecia. Agora, ela virava aquela dádiva contra mim, rasgando o manto real para expor a carne frágil por baixo. Antes que eu pudesse responder, um estrondo sacudiu as fundações do castelo, poeira caindo das vigas como cinzas de uma fogueira extinta. Thorn correu para a janela em arco, espiando o pátio externo onde a garoa de Eldória batia contra o cascalho. "Eles estão aqui!" gritou ele, a lança erguida. Celdrin força os portões principais, dezenas com Lyra à frente, como uma rainha das sombras. O conselho se agitou, presas se revelando em rosnados coletivos, mas eu senti o pulso de Vorat fraquejar ainda mais, as paredes gemendo como se o sangue ancestral se esvaísse pelas rachaduras. "Defendam as muralhas", ordenei, correndo para as escadarias que levavam ao topo da torre central. "Eu confronto ela, sozinho." O vento uivava pelas fendas das torres, enquanto eu emergia no parapeito, o manto rasgado esvoaçando como uma bandeira de rendição. Abaixo, no pátio iluminado por tochas tremeluzentes, a matilha de Celdrin escalava as muralhas com garras cravadas na pedra cinzenta, seus corpos marcados por cicatrizes das planícies áridas se movendo como uma onda faminta. No centro, Lyra, sua silhueta inconfundível, o vestido negro colado à pele pela chuva, os olhos vermelhos fixos em mim como brasas na escuridão.
O colosso de antes estava ao seu lado, rosnando ordens para os seus, mas ela ergueu a mão, impondo silêncio. Victor, chamou ela, a voz cortando o caos como uma lâmina afiada. Desça. O castelo morre porque você resiste. Deixe-nos entrar, não para conquistar, mas para compartilhar o sangue que nos une. Eu saltei do parapeito, aterrissando no pátio com um impacto que rachou o cascalho. O ferimento no ombro explodindo em dor fresca. Guardas de Vorath se posicionaram atrás de mim, lanças erguidas, mas eu os segurei com um gesto. Avancei devagar, o cheiro dela me envolvendo. Jasmim noturno misturado ao fedor cru de Seldrin, um laço biológico que me puxava como um instinto primal. Compartilhar? Cuspi, parando a metros dela, o colosso se tensionando ao seu flanco. Você me caçou nas ruas de Eldoria, enviou esses cães para Mirath, rasgou meu manto e agora pede paz? O que resta de nós, Lyra? Das noites nas criptas, bebendo juntos para fortalecer Vorath. Seus olhos piscaram com um conflito que espelhava o meu, as unhas cravando na palma da mão, enquanto a matilha rosnava ao redor. O que resta é sobrevivência, respondeu ela, a voz tremendo pela primeira vez, ecoando o trauma de nossa união. A caçada em Grimwald, onde ela bebera veneno por mim, seu corpo convulsionando em meus braços enquanto eu a ancorava à vida noturna. Eu planejei isso nas sombras das fábricas abandonadas, vendo nossos clãs enfraquecerem. Seldrin não é inimigo. Eles são fome como nós. As planícies de Talor secaram, mas juntos poderíamos caçar nas bordas de Eldória, abrir túneis para presas frescas. Recuse, e Vorath cai, não por mim, mas pela sua realeza cega. O colosso grunhiu, avançando um passo, mas ela o deteve, o gesto carregado de autoridade instintiva. Atrás de nós, os guardiões colidiram com os batedores de Seldrin nas muralhas, o som de garras contra a pedra misturando-se a gritos guturais, sangue espirrando no cascalho como chuva vermelha. O pulso do castelo vacilou violentamente, as tochas piscando como se o coração de Vorath parasse, e eu senti o peso da linhagem, ancestrais dormindo nas criptas, suas veias secas ecoando minha dúvida. Prove, rosnei, estendendo a mão ensanguentada, as presas expostas em um rosnado que era metade ameaça, metade súplica. Beba de mim agora como antes. Una-nos de verdade, ou morra como traidora. Lyra hesitou, o conflito dançando em seu rosto como sombras nas paredes úmidas, mas então avançou, suas presas roçando minha veia exposta. O colosso rosnou em protesto, mas a matilha parou, farejando o ar carregado de tensão. Ela mordeu devagar, o sangue fluindo entre nós em um frenesi biológico que reacendeu o laço, instinto e desejo entrelaçados, fortalecendo o pulso fraco de Vorath como um elixir compartilhado. Puxei-a para perto, minhas unhas cravando em suas costas e sussurrei contra seu ouvido. Aliança, então, mas sob meu comando. Seldrin bebe de Vorath ou morre nas planícies. O colosso avançou, garras estendidas, mas Lyra se virou para ele, os olhos flamejantes. Ele escolhe, disse ela, a voz firme agora, ecoando lealdade renovada. A matilha hesitou, instintos selvagens lutando contra a hierarquia que ela impunha, e o líder recuou, rosnando submissão. Os combates nas muralhas cessaram, guardas de ambos os lados ofegantes e ensanguentados, o pátio se enchendo de um silêncio tenso. O pulso de Vorath se estabilizou, um batimento ritmado que reverberava nas pedras, como se o castelo respirasse aliviado. Enquanto o conselho descia para selar o pacto nas criptas inferiores, Lyra se encostou em mim, o corpo quente de sangue fresco, o manto rasgado agora um símbolo de renascimento. Eu rasguei para salvar, murmurou ela, os dedos traçando o ferimento em meu ombro. Mas em seus olhos vi o resquício de dúvida. Alianças forjadas em sangue podiam se romper como veias secas. Eldória dormia alheia abaixo, as ruas labirínticas esperando novas caçadas, e Vorath pulsava forte novamente. Ainda assim, nas sombras das montanhas de Grimwald, uivos distantes ecoavam, um lembrete de que a fome eterna nunca cessava, e minha realeza, remendada mas marcada, enfrentaria testes que testariam não só linhagens, mas almas divididas entre noite e o que restava de humanidade.